aqui para discutir a criminalização de movimentos sociais que tem desde junho de 2013 se tornado cada vez mais presente. Cada um na mesa vai ter 8 minutos para falar e depois a gente vai abrir para intervenções do público, que são de 2 minutos. Vamos começar aqui com a fala da Érica, do Movimento Passe Livre. Bom, boa tarde a todos. Diante desse momento de crescente criminalização das lutas sociais, né, criminalização que, embora não seja nova, vem se acirrando cada vez mais no período atual, eu gostaria de destacar alguns pontos que nós consideramos fundamentais para fazer esse debate. O primeiro ponto ele diz respeito à crítica que nós pretendemos fazer aqui à criminalização como um todo, né, num processo geral. E para isso eu queria discutir rapidamente a noção de que todo preso é um preso político. Por que nós dizemos que todo preso é um preso político? Porque a escolha do que é crime ou não na nossa sociedade, ela é uma escolha política. O que fundamenta a atual noção de crime, portanto, enquanto decisão política, é uma lógica de proteção ao patrimônio privado, de manutenção das normas de conduta estabelecidas, e todos os que não se adequam a essas normas de conduta ou que saem de alguma forma dessas regras estabelecidas, eles se colocam contra a ordem vigente, portanto eles são tratados como criminosos. Dessa forma, quem está preso, quem é considerado um criminoso, e aí pensando de um modo geral mesmo, sem essa separação entre preso político e preso comum, eles estão de alguma forma pondo em questão essa lógica do Estado penal, né, de criminalização e de ordem. Daí que a prisão e o crime, ela aparece como uma forma disciplinar, né, como um meio de impedir e de reprimir quem se desvia dessa ordem. E no limite, todos os que colocam em questão essa ordem são seja individualmente ou coletivamente, individualmente, sei lá, roubando alguma coisa, uma pessoa, um banco, ou se organizando em coletivos, em movimentos sociais, estão colocando em questão essa ordem e são igualmente, de acordo com o sistema penal, considerados criminosos. Portanto, não existe essa divisão entre preso político e preso comum, né? Dentro da própria lógica do que é considerado crime, todo preso é um preso político. E nesse processo de criminalização, né, geral, que todos os que não estão de acordo com essas regras são considerados criminosos, é sempre o elo mais fraco dessa ordem toda quem sofre mais. Por isso que nós temos esse quadro de encarceramento em massa, né, da população pobre, hoje no Brasil. E mesmo em junho, as pessoas que mais sofreram com a repressão foram pessoas que estavam numa situação um pouco mais vulneráveis, né? Vulneráveis porque ou não estavam organizadas em movimentos que pudessem dar alguma projeção para suas prisões, e também porque eram pessoas mais pobres, muitos moradores de rua, pessoas de periferia. Dois grandes exemplos disso, acho que todo mundo conhece, é o do rapaz que foi preso no Rio de Janeiro por porte de material de limpeza, continua preso até hoje, Rafael Braga. E o caso aqui de São Paulo da Josenilda, que é uma moradora de rua, que ficou presa por alguns meses também, por estar portando objetos que, teoricamente, ela teria furtado. Bom, e aí eu gostaria de entrar no segundo ponto, que é sobre o inquérito propriamente dito e todas as ilegalidades que existem em torno dele. Essas ilegalidades, esse inquérito, ele tem a ver com o fato de que desde junho a repressão vem se acirrando cada vez mais, né? A criação do inquérito 1/2013, também conhecido como inquérito dos Black Blocs, está inserido nesse processo que vem acontecendo desde junho. E nesse processo, as ameaças de condução coercitiva, eles são só a primeira faceta disso tudo, né? O inquérito ele tem como objetivo, na verdade, mapear e fazer um grande banco de dados dos manifestantes. E aí o coroamento de tudo isso a gente teve recentemente, que foi a prisão do Fábio e do Rafael. Eles foram presos a partir desse inquérito, né, a partir desse mapeamento. E esse inquérito ele é absurdo por vários motivos, né, mas o principal deles é porque ele investiga pessoas e não crimes. Justamente porque ele tem o objetivo de fazer esse mapeamento. E o próprio fundamento
do inquérito, né, a própria portaria de criação do inquérito, ela fala disso muito claramente. Que ela diz que esse inquérito, enfim, o que fundamenta, né, a criação do inquérito é que existem pessoas que se organizam para questionar o sistema vigente. Então, ele é muito claro já desde o início, né? Isso é um dado que está escrito na própria portaria do inquérito. E não é à toa, inclusive, que as pessoas que são intimadas para depor nesse inquérito, elas, teoricamente, teriam que responder a perguntas que não dizem respeito a nenhum crime que elas teriam cometido, né? São perguntas sobre a atuação política delas, se fazem parte de algum movimento, de algum partido político. Enfim, não só o fundamento do inquérito é muito claro, como o próprio procedimento dele, né, tá sempre muito claro. Dentro desse quadro, desse panorama de ilegalidades, a própria forma como as pessoas têm sido presas nesse momento, e não só nesse momento, na verdade, ela é legal, né? Que são por meio das prisões por averiguação. Essas prisões, elas existem historicamente, né? Elas não se fundam nem só desde o período da ditadura, nem são um fenômeno atual. Elas existem, na verdade, desde o período da escravidão, em que os negros eram detidos para averiguar se eles eram escravos ou não. E essa prisão ela serve exatamente para deter determinados tipos de pessoa, né? Além disso, outro procedimento que tem sido adotado nas prisões das pessoas tem sido feito por meio da infiltração de policiais à paisana nas manifestações. Foi exatamente assim que o Fábio e o Rafael foram presos, né? O Rafael dá para ver muito claramente nos vídeos da prisão dele, que ele foi preso por policiais que estavam à paisanas, foi levado num carro sem identificação, um carro preto comum. Então, essa é uma das questões das ilegalidades, das arbitrariedades desse inquérito, do momento repressivo que a gente vive. E aí, dentro desse quadro de ilegalidades, de repressão, as pessoas vêm sendo intimadas a depor reincidentemente, né? As intimações vêm acontecendo desde outubro do ano passado, mesmo a gente tendo protocolado um documento em que diz que nós vamos garantir o nosso direito de permanecer calado, né? Se resguardar esse direito de permanecer calado, mesmo protocolando esses documentos, mesmo protocolando esses documentos que diz que nós vamos nos manter no nosso direito constitucional de permanecer calado, as intimações elas prosseguem, as pessoas têm sido ameaçadas na casa delas, os familiares têm sido ameaçados, ameaçados inclusive de serem levados a depor à força, né, os intimados. E, enfim, para terminar, porque já fui avisada aqui, eu queria entrar no terceiro ponto que acho que é importante a gente pontuar aqui hoje. É que essa divisão que o Estado Penal... esse terceiro ponto ele tem a ver com a divisão que o Estado Penal faz entre o bom e o mau manifestante. Ele faz isso com um apoio muito forte dos meios de comunicação, né? E eu queria dizer aqui que essa divisão entre o bom e o mau manifestante, ela está completamente dentro dessa lógica de criminalização geral, e que é exatamente a mesma que separa o cidadão comum do criminoso. O mau manifestante, assim como o criminoso, ele precisa ser preso, ele precisa ser disciplinado e ele precisa, para, enfim, ser reinserido na ordem estabelecida tal como ela é. Então, acho que é importante a gente não ceder a essa lógica de separação entre os tipos de criminoso, porque quem faz isso é justamente o processo repressivo, né? É o Estado tentando reprimir as lutas e a população de um modo geral. Então, é importante a gente não cair nessa lógica. Pode concluir? Posso concluir. Bom, essa lógica delimita alguns meios, que são os meios legítimos de se manifestar, e quem não está inserido nesses meios é criminalizado. Então, se você não segue uma cartilha do que é ser um bom manifestante, você acaba, enfim, sendo criminalizado, preso, né, tal como os que, de alguma forma, questionam essa ordem estabelecida também. Então, essa separação ela existe dentro de um contexto de criminalização geral e é a mesma que existe cotidianamente na sociedade. Bom, é por tudo isso que a gente está aqui hoje. É para dizer que a gente não vai se intimidar com as arbitrariedades desse Estado penal e que nós continuaremos lutando até que todas as catracas sejam, enfim, destruídas, até que não exista nenhuma prisão, nenhuma cadeia e até que não exista nenhum inquérito.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Danilo, faço parte do movimento Mães de Maio, que é uma rede de mães, familiares, amigos e amigas de vítimas da violência do Estado. Em especial do Estado dito democrático de direito. Então, o movimento das Mães de Maio surgiu com algumas mães da Baixada Santista após os crimes de maio de 2006, que acho que boa parte de vocês sabem o que ocorreu aqui no estado de São Paulo, mas para quem não sabe ou não tem a dimensão, durante 10 dias, pouco mais de uma semana, a polícia do estado de São Paulo e grupos de extermínio ligados a ela, paramilitares, enfim, mataram mais de 500 pessoas aqui no estado de São Paulo, sob a gestão Cláudio Lembo, muito pouco tempo depois do Geraldo Alckmin, e ainda sobre o secretariado do Saulo Abreu de Castro, o mesmo secretário do governo Alckmin, enfim, sob o comando dessa polícia. Um conjunto de mortes, de assassinatos, a enorme maioria desse massacre, sem qualquer desdobramento judicial, muito menos reparação para as famílias, para as vítimas, e que até hoje segue aí uma grande maioria arquivada. O movimento surgiu daí, portanto o movimento surgiu há 8 anos num contexto de exceção profunda. Então, a Érica roubou boa parte do que eu ia falar. Isso que a gente tem chamado de estado de exceção nos últimos dias aí, é óbvio que, em grande medida, sensibilizado pela ousadia que o Estado tem vindo para cima dos movimentos. Ele não é uma exceção, não pode ser configurado como um estado de exceção, mas ele tem sido a regra, ele é uma regra histórica, como a Érica muito bem pontuou, desde o processo de conquista, do sequestro de africanos para cá, do massacre indígena aqui, mas em especial da configuração do capitalismo, como o capitalismo se formou aqui no Brasil e como esse sistema penal e prisional capitalista, histórico, como ele se configurou aqui no Brasil. As polícias brasileiras já nascem para reprimir levantes de africanos escravizados. Então, eu ia me concentrar na minha breve contribuição aqui para esse debate, para esse ato de solidariedade, esse ato de renovação das nossas energias, justamente questionando essa divisão entre presos políticos e presos comuns. Eu só acrescentaria 2 palavras mais ao que a Érica falou. Eu acho que essa separação, esse tema da categoria preso político tem surgido desde junho do ano passado, com as vitórias fundamentais que nós conseguimos frente ao Estado, de forma autônoma, de forma horizontal, de forma libertária também, de forma histórica. É óbvio que o Estado reagiria. E uma das armadilhas que a gente está correndo o risco de cair é essa separação entre presos políticos e presos comuns. Uma armadilha que a esquerda, que certos setores da esquerda já caiu nas últimas décadas, no período da ditadura civil-militar, um período que esse sistema penal prisional ele foi aprimorado, mas ele não foi inventado com a ditadura, ele foi aprimorado com a ditadura. E uma das formas que a esquerda, uma das armadilhas que a esquerda caiu ao sair da ditadura foi separar quem seriam os presos políticos, os lutadores políticos, e de uma massa considerada a época de lumpesinato, considerada a época subproletariado, que seriam os presos comuns. Então, essa categoria, preso político, ela tem uma história também recente no país. É uma história que eu acho que a gente não pode repetir. Pelo menos é um posicionamento que o movimento das Mães de Maio, outros movimentos próximos da rede de familiares de vítimas da violência, tem posicionado há muito mais tempo. Isso não quer dizer que a gente não deva pensar em situações bastante complicadas de casos de pedofilia, estupros, que sempre os reacionários levantam para
levantar as pautas mais reacionárias, como a maioridade penal, redução da maioridade penal, aumento dos tempos de prisão. Ele sempre vem com esse, mas o que você faria num caso de estupro, num caso de pedofilia? É óbvio que nós, de esquerda, temos que pensar em como lidar com os diversos casos e como pensar no tratamento dessas questões. Mas não é da nossa alçada pensar sobre a lógica do sistema penal, prisional, repressivo. Essa é a lógica do Estado e do Estado policial. E um Estado que está cada vez mais policialesco. Esse é o segundo ponto que eu queria reforçar aqui com vocês. Se, por um lado, o sistema penal prisional ele é histórico, por outro lado, nos últimos anos, e com o que significou junho de 2013, ele tende a se acirrar. Não é à toa que a gente está vivendo o que tem vivido nas últimas semanas, nos últimos meses aí, né? Ele tende a se acirrar contra as vítimas de sempre. Então, um encarceramento em massa, mais de 715 mil pessoas presas atualmente no Brasil, presas, não presos políticos, presos comuns, são jovens, a grande maioria primários, por pequenos crimes, entre 15 e 29 anos, já que as pessoas que estão pagando medidas socioeducativas, no fundo, elas estão presas também. Há cerca de 40 mil adolescentes que estão em medida socioeducativa. Continua se acirrando o encarceramento em massa. O Brasil continua apresentando estatísticas de cerca de 60 mil pessoas assassinadas por ano por esse Estado policialesco. E a criminalização dos movimentos sociais a partir de junho de 2013 se intensifica a cada rodada de nova tentativa de reação dos nossos movimentos organizados. A gente tem vivido nos últimos meses todo o questionamento absolutamente legítimo ao mega evento da Copa do Mundo. Era de se esperar que o Estado, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipais, fosse reagir de forma absolutamente violenta. No final do ano passado, para não deixar, a gente está concentrando aqui no estado de São Paulo, no Grela, no governo Alckmin, mas não sei se todos vocês sabem, mas no final do ano passado o Ministério da Defesa lançou uma cartilha, eu não lembro exatamente o nome da cartilha, mas ela está disponível online na internet, no próprio site ainda do Ministério da Defesa, de controle de protestos de rua. E essa cartilha definia explicitamente os movimentos sociais como inimigos internos, como forças oponentes, era o termo utilizado, né? Forças oponentes, ou seja, aquilo que durante muito tempo se falou e se resgatava como elementos do passado ditatorial, do passado da ditadura, voltaram explicitamente. Já era prática contínua nas periferias das grandes cidades, que gera mortes, gera prisões, gera enquadros e torturas cotidianas, e está voltando a se colocar de forma explícita, inclusive em documentos, inclusive em práticas à luz do dia, né, como foi ontem à noite no pleno centro de São Paulo, na Praça Roosevelt, a atitude que a polícia tem. Então eles estão perdendo o pudor, qualquer pudor de reprimir a luta e o protesto social. Nós precisamos estar muito juntos nesse momento, né? Precisamos reforçar as nossas redes de solidariedade, de denúncia, redes não só estaduais e nacionais, mas redes internacionais também, já que as esferas todas, esse era o terceiro e último ponto que eu gostaria de falar, da responsabilidade do Poder Judiciário. Quando a gente vem falando do caráter violento e repressivo do sistema penal e prisional, uma parte fundamental disso é o sistema judiciário que a gente está aqui na frente, né? O caso do Rafael Braga, que é um dos presos de junho de 2013 do Rio de Janeiro, é emblemático. A perícia diagnosticou que o que ele portava, que era um pinho-sol, não poderia tinha
levíssima possibilidade de ser material explosivo. Foi o Ministério Público e o juiz que determinaram que aquilo poderia ser material explosivo, de alto potencial explosivo e de caráter perigoso. É o mesmo Poder Judiciário que muitas vezes arquiva e que decreta uma segunda morte para as famílias que lutam pelo direito à justiça e à reparação das vítimas fatais do Estado. É o mesmo sistema judiciário, nas suas várias esferas, que determina que centenas de milhares de presos mofem no sistema prisional, cada vez mais superlotado. Então, a gente precisa criar formas autônomas, uma rede autônoma para se colocar a esse sistema penal prisional histórico, que tem se intensificado e que tende a se intensificar cada vez mais daqui para frente. Acho hoje um momento importante para a gente renovar a energia nesse sentido. Era isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo, vulgo Maloca, recém-demitido da Aviação Gato Preto Limitada. Depois desses manifestos que todos acompanharam pela televisão nos últimos dias, houve esse manifesto. Foi poucos que pararam, todos quase, né? E o Medeiros, nosso superintendente, Antônio Carlos de Medeiros, ele foi nessas garagens já paradas, né, que eu não participei de paralisação nenhuma, fui pego por ele numa dessas garagens e levado até o Ministério do Trabalho com mais alguns companheiros, que lá tivemos diversas reuniões e de lá saímos com uma garantia de que nós íamos ter nosso emprego garantido por essa comissão ter tirada, né? E a nossa troca era tentar colocar aquela frota que foi mexida porque não sei quem, e assim continuou. Foi reuniões, saímos de lá daquele tribunal para julgação da greve, foi julgada abusiva como sempre, que mexe com o público é greve abusivas, né? E continuando. Foi reunião com o presidente do nosso sindicato, ele não deu respaldo para a situação. Voltamos ao Medeiros, mesma filosofia. Aí o trabalhador foi saindo, voltamos a trabalhar depois de uma certa data que ele deu 10 dias de afastamento para essa comissão tirada por o Medeiros. E dali foi conversando só com o sindicato. Voltamos a trabalhar depois desses 10 dias e foi aquelas... Trabalhei 20 dias no meu caso, trabalhei 20 dias mais depois dos 10 que estava tirado para conversar. Quando eu voltei 20 dias trabalhando depois, me mandaram embora, que amanhã faz 8 dias. Cheguei no departamento pessoal da empresa, depois de 23 anos trabalhando na própria empresa. Pode, quem quiser procurar meu currículo lá, como eu trabalho na empresa. E chegando lá, a moça falou, você está dispensado, Paulo. Eu falei, tudo bem, eu não vou assinar nada por enquanto. Até agora eu não fui lá, marquei para sexta. O que eu venho aqui pedir para o nosso superintendente, que deu a palavra dele, o Valdevan 90, presidente do nosso sindicato, é a volta desses trabalhadores que querem voltar a trabalhar, entendeu? Porque foi dada a palavra desses homens e não foram cumpridas. E o sistema que não é o trabalhador que mexe, que não para, não pode ser penalizado só aquela turma, que já está somando quase 100 pais de família. E em algumas empresas, por justa causa. E a gente sabemos, justa causa é quando se mata ou se rouba. Se não houve esses crimes, ou agressão também, né? A morte já vem com agressão, entendeu? E eu queria só que eles abrissem suas negociações com essa comissão que foi tirada, para a gente estar conversando, para chegar no patamar que volte a trabalhar. Que eu não quero sair porque eu já estou somando os meus 24 anos de trabalho só na mesma empresa, e para mim não é viável sair assim, com 24 anos mesmo, feito alguns acordos, entendeu? Eu queria continuar, porque eu sou trabalhador do transporte, e não achei justo o que fizeram com essa minoria. Se fosse para sair, todos que parou foi todos, entendeu? E desde já agradecendo a presença de todos e principalmente desse movimento Passe Livre que desde o começo, e alguns repórteres também, desde o começo está com a gente, sempre dando apoio, gastando coisas que não, às vezes nem tem, nós temos que estar buscando com um ou com outro, uma condução, um lanche muitas vezes, e tem que estar se virando. E agradecer também a Deus por estar tendo essa oportunidade, entendeu? E pedir que eles abram essa mesa de negociações para essa comissão, para estar tentando rever essas demissões, porque são pais de famílias e precisa do seu emprego. E pode, quem quiser, pesquisar nas empresas, todos os funcionários que foram demitidos, como trabalham. Se tiver algum que não mereça voltar,
eles que não voltem nem na empresa mais, que já fomos demitidos, vou lá só para estar assinando. Eu esperar se esses governantes que mexem com o nosso povo tomar essa atitude de ver se dá um respaldo para a gente, para se reunindo. Entendeu? É o que eu tenho mais que falar e agradecer o Movimento Praça Livre, que é maravilhoso. Boa tarde para todos. Boa tarde. Meu nome é Alessandra, eu moro no Moinho há 20 anos. Eu só tenho um relato para deixar aqui bem claro. Em 2003, a polícia invadiu a favela, era carnaval. Eu tinha um irmão de 15 anos que eles espancaram quase até a morte e deram 16 tiros nele. É só um pequeno relato do que acontece dentro da favela. Isso foi em 2003, por isso que eu digo assim, a repressão não é de hoje, a ditadura não acabou, continua. Eu perdi um irmão de 15 anos em 2003, eu perdi vários amigos em 2009, que a polícia matou dentro da favela, entendeu? E vários relatos que eu tenho que passado dentro da favela, que eles entram no barraco, atiram na cabeça de moradores dentro de barraco. Muitas coisas que acontecem na favela, que os pessoal falam, porque mora na favela. As pessoas moram na favela por causa do governo, não é por causa que elas querem. Porque o governo rouba de todo mundo e não distribui o que rouba. Se os moradores da favela fossem distribuídos do mesmo jeito que o governo ninguém moraria em favela, não existiriam favelas. Existiriam vários morumbis. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Que a polícia não acabou, não vai acabar, enquanto a gente não arrumar uma estratégia de acabar com a ditadura do Brasil. Entendeu? Eu acho que é um pouco do que eu passei por isso, da polícia. E até hoje eu sou perseguida, sim, pela polícia, porque foi o meu irmão. E nunca eu vou parar de falar isso. Aníbal, diretor do Sintusp e membro do Comando de Greve na USP. Bom, companheiros e companheiras, primeiro saudar a todos e todas aqui presentes, não só a mesa, mas os que vieram aqui nesse momento, nessa praça, e dizer o seguinte: tenho total acordo com a companheira Alessandra. A ditadura não acabou. Bom, o que vemos hoje, que acontece, que se desdobra, seja dentro da sede dos governos, seja nas secretarias de segurança pública, sejam também nos tribunais, é a mesma lógica. A lógica de incriminar e matar. Isso é o que a gente assiste. Nós vemos aí companheiros e companheiras sendo intimados, ameaçados, torturados e mortos. Sendo que não é bem nessa sequência, porque muito acontece com a última, que seria a morte, a execução. E isso se dá da mesma forma como se dava desde 1964. Isso se dá desde o mesmo modo quando foi formada essa polícia que existe aí. Essa questão que está posta hoje para todos nós é apenas o desdobramento, vamos dizer assim, de tudo que eles acumularam durante todo esse tempo. Algo que, como a companheira aqui presente já disse muito bem, algo que já vinha ocorrendo há muito e muito tempo, com certeza, muito antes de que muitos aqui presentes nascessem nas periferias desse país. E hoje nós vemos, nesse momento, assim como outros momentos também, quando os movimentos sociais organizados saíam às ruas e se manifestavam. Então o que nós sentimos hoje é apenas um desdobramento de toda a capacidade deles de nos exterminar. A questão do Fábio Haidek Irano. Falando nisso, gostaria de destacar aqui que tem vários companheiros que estiveram presentes na Assembleia hoje, realizada lá no campus Butantã, na USP, onde nós estamos em greve já há quase 40 dias. Estão aqui presentes companheiros e companheiras, assim como tiveram também ontem presentes na Praça Roosevelt.
Fábio é um ativista, Fábio é um estudante trabalhador na USP, Fábio é membro do comando de greve, é membro do Conselho Diretor de Base do Sintusp. Fábio é um grevista, é um lutador que vocês têm acompanhado aí, está enquadrado hoje em 4 artigos do Código Penal e um da Lei do Desarmamento, que diz respeito ao suposto artefato explosivo que foi imputado, foi forjado e hoje ele está detido. É importante também colocar que, por exemplo, na situação do Fábio, esse processo, não apenas o dele, mas de todos que colocam aí, como já foi dito aqui, os nossos presos políticos, o Fábio, depois de passar pelo DEIC, chegar, ser encaminhado para o CDP de Pinheiros e agora no presídio de Tremembé. A decisão foi totalmente política, pois o escritório de advocacia, que entrou com o pedido de liberdade provisória, negou o pedido, determinou a prisão preventiva e colocou o processo em segredo de justiça. Hoje, lá no presídio, depois do recado que nós recebemos a partir do irmão dele, está sendo, vamos dizer assim, não podemos afirmar que ele está sendo tratado bem, porque ele já está preso. Isso já não é um tratamento que significa algo bom, mas que lá ele se encontra de forma tranquila ainda nesse momento, né, esperando a sua soltura, mas sabendo também que, por avaliação do jurídico que vem assistindo a situação dele, já está bem claro. Primeira coisa, Fábio não será solto antes da Copa. Isso é uma avaliação jurídica. Da mesma forma que o jurídico avalia que novas e outras prisões ocorrerão. Aconteceram ontem já algumas prisões. E que a decisão é realmente política. Então a luta que tem que ser feita nas ruas. Lógico, para impulsionar e ajudar no aspecto jurídico na defesa desses companheiros e companheiras que hoje estão encarcerados. Eu fico até um pouco assim, meio faltando palavras, porque conheço o Fábio, por exemplo, desde 2007. E até mesmo conversando com muitos companheiros nossos e companheiras dentro da universidade, às vezes pairam dúvidas com relação ao companheiro Fábio. E aí é lógico, nós temos que fazer todo esse diálogo, toda essa conversação, para colocar as coisas tais como elas são. Porque todos nós também sabemos que, da mesma forma como eu já disse, o processo se corre em todas as esferas desse Estado, a imprensa também cumpre o seu papel. A imprensa burguesa está aí posta para cumprir o seu papel. Ou seja, legitimar todas as ações desse Estado fascista. E aí eu digo mais, enganam-se aqueles, na minha opinião, e é decisão nossa também dentro do Sindicato dos Trabalhadores da USP, enganam-se aqueles que entendem a força policial como trabalhadores. Enganam-se também aqueles que têm a ilusão que estamos dentro de um Estado democrático de direitos. Enganam-se todos esses. E a única alternativa, que vários já colocaram aqui, que nós entendemos, é que não existe outra maneira, a não ser nós, trabalhando arduamente, convencendo não só apenas nós mesmos, mas outros que estão para fora de todo e qualquer tipo de movimentação social, que é necessário nós estarmos de fato ombro a ombro, enfrentando e buscando uma saída para todos nós, mas sabendo que isso significa enfrentar o nosso inimigo e enfrentá-los da mesma forma como eles nos prendem, nos matam, nos torturam. Obrigado. Bom, gente, depois de tudo que foi falado aqui, eu acho que a única coisa que o comitê pode agregar para a discussão é as coisas que foram feitas especificamente nas práticas repressivas voltadas para a Copa do Mundo. Assim, todo mundo aqui sabe que
Não existe um Estado mais ou menos fascista. O problema é a existência do Estado. Não existe uma polícia mais ou menos amiga. O problema é a existência da polícia. Eu acho que isso é legal ficar claro aqui para todo mundo e que sim, todo preso é um preso político, porque é uma política de Estado encarcerar preto, pobre, gente da periferia e as pessoas que ousam construir alguma coisa nova. Eu acho que isso é legal, que todas as pessoas aqui falaram, e é legal que isso fique claro mesmo. Desde que foi escolhido assim, o Brasil para ser sede da Copa do Mundo, a gente vem vendo que as coisas vão piorando nesse sentido. Então, assim, a gente vê, por exemplo, não só a criminalização dos movimentos sociais, mas as pessoas em situação vulnerável. Por exemplo, se você andar aqui no centro, você vai ver o tanto de polícia que tem, não só para esse debate que está rolando aqui, mas cotidianamente. A população de rua ela é espancada, ela não pode ficar nos espaços públicos, ela tem seus bens apreendidos. Muitos deles são mandados para albergues insalubres obrigatoriamente, então isso é legal que a gente coloque também, que a militarização da cidade não afeta só as pessoas da classe média que estão em manifestação, afeta também as pessoas que moram nas ruas e também nas favelas. E uma coisa que a gente tem visto muito é que, por exemplo, e aí voltada para a questão dos movimentos sociais, as manifestações, em alguns momentos a polícia está impedindo inclusive as manifestações saírem. Se antes o argumento era separar quem era manifestante de quem era baderneiro ou vândalo, hoje em dia o discurso foi tão levado para o extremo que a manifestação não pode nem sair. A polícia, eu vi uma declaração de um soldado da polícia na Avenida Paulista, na manifestação que foi em apoio aos presos, do Fábio e o outro rapaz, o Rafael, e que ele falava que se não tivesse líder não teria manifestação e que como não tem líder ele não pode deixar a manifestação sair para evitar que possíveis confrontos aconteçam. Ou seja, eles estão querendo prever o futuro de uma maneira assim absurda. E o que a gente tem visto bastante é que, por exemplo, em relação à Copa do Mundo, o Estado ele investiu 2 bilhões de reais em aparatos que eles chamam de segurança e que vai desde bala de borracha que cega, gás que asfixia, bomba que explode e corta as pessoas. E só de armas não letais foram menos letais, desculpa, porque elas acabam sendo letais de alguma forma, foram 58 milhões de reais. É importante deixar claro aqui que grande parte desses acordos, dos 58 milhões de reais, foram feitos em acordos com Israel, que testa essas tecnologias de repressão no povo palestino. Então, assim, a gente vê como a repressão ela vem se internacionalizando, na verdade ela sempre foi, né? As pessoas sempre, os estados sempre trocam essas repressões entre eles, só que o que a gente vê agora, por exemplo, não só o aparato bélico, a gente vê, por exemplo, a Tropa do Braço, que deve estar por aqui, que também é uma coisa importada, e o Caldeirão de Hamburgo, que só em fevereiro, durante uma manifestação, 262 pessoas foram levadas para a delegacia de uma maneira arbitrária para fazer um mapeamento dos movimentos sociais. Mais uma vez dizendo que previu que confrontos poderiam acontecer. Outra coisa que a gente vê também é que as pessoas do comitê que acompanham principalmente a questão voltada para a Copa do Mundo e as coisas que estão sendo feitas nesse período de militarização e estado de exceção que acontece em alguns pontos da cidade, é que só durante o período da Copa estão marcados 19 reintegrações de posse em ocupações aqui na cidade. Uma delas, inclusive aqui na Rua Aurora, que o companheiro Dito, advogado, senhor e militante social, foi brutalmente espancado pela polícia, assim, tomou uma chave de braço. Quem quiser tem até esse vídeo na internet para as pessoas saberem como é que foi mesmo, que palavras não vão descrever a cena, que é uma coisa absurda. E teve a ocupação também no Vale do Anhangabaú, que é a TM-13, que a IOP, que é uma nova tropa de dentro da GCM, invadiu 4h30 da manhã, sem mandato, sem absolutamente nada, alguns policiais sem identificação, invadiram o espaço. Temos relatos, eu particularmente estive lá no dia da reintegração de posse, ouvi relatos de criança de 12 anos falando que foi pego pelo braço, jogado para fora da ocupação com violência, mulheres que foram arrastadas nuas pelo Vale do Anhangabaú porque estavam na ocupação. Então, assim, a gente vê que a coisa tá apertando. A gente sabe que a ditadura não acabou e eu imagino que esse estado violento e essa coisa autoritária também não começou em 64, ela é muito anterior a isso. Mas é importante que a gente lembre que a coisa tá apertando, sim, em todos os cantos da cidade. E uma coisa que foi falada pelo companheiro que faz parte das Mães de Maio, que é o documento Garantia de Lei e Ordem, que foi de 2013. Quem quiser procurar pode dar uma olhada lá na internet que tem. E que considera forças oponentes, movimentos sociais para Forças Armadas, né, voltada para as Forças Armadas. E uma das ameaças são as greves, distúrbios urbanos, bloqueios de ruas e ocupações de prédios públicos e privados. Então a gente vê exatamente para que as Forças Armadas estão na rua. Outra coisa que eu queria destacar aqui, que muito pouco falado, é uma PL que pode ser aprovada a qualquer momento no Senado Federal, que é a 508 de 2013.
foi criada pelo senador Armando Monteiro, do PTB, que eu vou tomar a liberdade de ler uma linha aqui, que é especificamente entre aspas mesmo. Propõe punir com multa de 4 a 12 anos de prisão para quem idealiza e ou estimula a participação em manifestações que terminam no que eles chamam de vandalismo. Isso inclui desde quem organiza a manifestação até as pessoas que têm aqui redes sociais que replicam isso. Vocês podem também estar enquadrados nessa lei e podem ser presos por isso. E assim, a minha dúvida é, como é que a pessoa vai prever que possíveis confrontos vão acontecer na manifestação? A gente teve um exemplo no dia 15 de maio, que o Comitê Popular da Copa organizou uma manifestação que saiu da Praça do Ciclista com o objetivo de ir até o Pacaembu. A gente teve uma concentração que durou 2 horas ali em frente à Praça do Ciclista, com projeções, teatro, rolou um futebol também de rua ali, e a hora que a manifestação decidiu andar, a gente andou 2 quadras, a polícia cirurgicamente cortou o ato no meio, jogando bomba em quem corria para trás pelas costas e espancando todo mundo que era encontrado daqui para frente. Então, assim, é uma coisa muito complicada que a gente tem que ver também. E eu gostaria de reforçar mais uma vez que a gente não pode perder essa noção de que todo preso é um preso político, porque todo mundo aqui está suscetível a ser preso a qualquer momento e é uma política de Estado, sim, encarcerar aqueles que estão vulneráveis na sociedade. Eu acho que é isso. E eu espero que não existam, como o Paz Livre fala, nem catracas, nem prisões. É isso. Obrigado. Eu sou o Padre Júlio, da Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo. Queria saudar também a presença da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese. E queria inicialmente, num gesto simbólico, colocar a cadeira do Grela aqui na frente, que ele não veio, né? Quando eu era criança, a gente dizia, fugiu de medo, cagou no dedo. Hoje, já faz muito tempo que eu fui criança, não fala mais isso. Mas eu queria lembrar de que, especialmente os jovens e todos os cidadãos e cidadãs que estão aqui nesse momento, que eu só vi essa praça cercada e sitiada pela polícia militar, covardemente, como agora no enterro do Santo Dias da Silva. Aí eu vi a praça assim também. Vi a praça assim também no culto interreligioso por Vladimir Herzog. Também essa praça estava assim, cercada dessa forma. Vi essa praça cercada quando chegaram aqui os restos de Alexandre Vanucci e do Frei Tito de Alencar. Então não é novidade essa praça cercada covardemente pela segurança. E vocês e todos nós fazemos parte dessa história. E é nesta praça que em 2004, 7 moradores de rua foram assassinados e chacinados. A chacina de 2004, sabendo nós até hoje que eram pessoas ligadas à polícia militar que promoveram essa chacina e esse massacre dos moradores de rua. Até hoje impune. Muitos atos fizemos diante desse Tribunal de Justiça e no Ministério Público por essa questão. Na questão da criminalização, eu acho que a partir de ontem foi marcado um estado de declaração de guerra da Polícia Militar contra os movimentos. E deixou claro, e com a presença hoje, com essa praça cercada desse jeito, que não haverá condescendência e nem respeito à legalidade, que todos nós corremos o risco de sermos presos e torturados e de acharem nos nossos bolsos ou nos nossos pertences bombas, droga e tudo mais. Eu vivi a operação lá na Cracolândia e eu cheguei a dizer isso ao governador e ao secretário da Segurança Pública, que a gente corre o risco de ser preso e morto e ainda dizer que a gente era traficante e usuário e ainda tinha armas e tinha bombas. Então, a criminalização é feita de uma maneira forjada, vergonhosa e covarde. E eu queria dizer a última coisa para vocês, especialmente para os jovens. Não desistam, não desanimem. E que a gente volte a dizer aquilo, mas que seja verdade. Não tem arrego, não tem arrego. A gente tem que se manter firme. Os que são mais velhos, o senhor José está aqui, eu que sou também da turma dos mais velhos, quero dizer para vocês, vocês são a esperança de um mundo mais solidário, fraterno, humano, verdadeiro e justo. Não desistam, não tenham medo,
a força da verdade, a justiça, a partilha, a solidariedade, a contestação, a desobediência e a resistência hão de vencer. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Gabriel. Sou um dos 42 demitidos na greve aqui do metrô. Trabalho nessa estação aqui, Estação Sé. Sou membro da corrente Metroviários pela Base. Não sou da diretoria do sindicato, infelizmente os companheiros não puderam participar aqui. Chamaram de última hora aqui, então controla o meu tempo aí que vai me avisando. A gente veio aqui de uma das lutas mais duras da história da nossa categoria. Não foi a mais longa, mas todo ativista disse que foi a greve mais dura que teve. Tivemos várias coisas importantes na nossa greve, um fortalecimento, unidade da categoria, etc, etc. Agora, infelizmente, a gente foi derrotado na greve com as demissões, que são claramente ilegais, injustificáveis, uma demissão política contra os trabalhadores. A dureza do que o governo expressou nessa greve, essa intransigência, para mim se explica por dois motivos. Primeiro, a Copa chegando aí. Agora, o fundamental é que esse ano no Brasil está passando por um processo de ascenso de greves que a gente não via há pelo menos 20 anos no país. Que não veio do nada. É um ano depois das jornadas de junho que a juventude saiu em milhares nas ruas inteiras e mudou a consciência do povo, e agora os trabalhadores estão se levantando em várias greves. Não só greves comuns, mas greves como a desse guerreiro aqui da Gato Preto, dos garis do Rio de Janeiro, os rodoviários de várias capitais do país que atropelaram seus sindicatos. Depois os garis do Rio foram dezenas de capitais que os garis atropelaram os sindicatos para sair em greve. E esse é um dos maiores medos do Estado, porque os sindicatos estão aí, imensa parte deles, para controlar os trabalhadores, e os operários estão atropelando as burocracias sindicais. Se os metroviários de São Paulo saíssem vitoriosos, pode ter certeza que ia ser um alento para os trabalhadores do país inteiro passar por cima de ainda mais sindicatos, e essa Copa ia ser muito mais caótica do que deve ser. Infelizmente não está sendo tanto quanto eu esperava. O que acontece no Brasil hoje não pode ser desassociado do que acontece no mundo. Desde 2007 estoura a crise capitalista, e o que a gente começa a ver são coisas que, quando eu era mais jovem, eu nunca ouvi falar em revolução, greve geral, coisas que a minha geração de 16 anos não conhecia. A revolução era coisa do passado, eles diziam. E a gente vê agora revoluções no norte da África, greves gerais em quase todos os países principais da Europa, e luta da juventude e dos trabalhadores, expressão de que o mundo está mudando. E eu coloco isso por quê? Tem muita gente que fala, governo Alckmin fascista, não sei o que é fascista. Para mim, o nosso regime não é fascista, o Alckmin não é fascista, o PSDB não é fascista. Isso chama-se democracia burguesa. A democracia burguesa pressupõe repressão, que é a democracia de um Estado, de uma classe minoritária, que para se manter tem que sim reprimir as contradições da imensa maioria. E se hoje a gente vê mais repressão para os movimentos organizados, é uma honra estar aqui, porque na favela a repressão sempre existiu, os pretos são assassinados todo dia na favela. No campo os camponeses são assassinados todo dia, isso nunca acabou. E esse Estado democrático nosso é o que está mandando as tropas no Haiti assassinar, exterminar, estuprar os negros para garantir a situação de miséria daquele país. Agora, está ruim a situação, mas podemos ter certeza que, companheiros, a situação tende a piorar. A situação econômica no Brasil, na América Latina, os ritmos da crise chegaram um pouco mais devagar, mas estão chegando, a gente vê os índices econômicos aqui. A crise na Argentina começa a afetar a nossa indústria. Quando a China entrar em crise, pode ter certeza que aqui vai se expressar em muito mais ataque. E se o governo hoje está reprimindo, podemos ter certeza que os ataques vão ser muito mais duros. E por isso que eu queria reivindicar aqui meus companheiros do MPL, que estavam não só do lado da nossa greve lá, vários companheiros que eu reconheci nos piquetes, mas também nos atos levantando a bandeira dos metroviários, o MTST, que fez um ato aqui no dia que eu fui demitido, com milhares na Praça da Sé, e também os companheiros da USP, que organizaram 3 atos ou mais em nossa solidariedade. Para mim, são alguns pequenos exemplos que são fundamentais, porque a única maneira de combater a repressão é com a frente única de todos os setores em luta. Esses setores que eu citei aqui, vários outros que nos apoiaram, são exemplo, porque para a gente sair vitorioso no metrô, para a gente conseguir conquistar a readmissão, para a gente tirar os 2 companheiros presos, para a gente garantir que ninguém mais seja processado, para a gente conseguir lutar contra a repressão dessa polícia assassina, não é sozinho, e esse pequeno exemplo é o que tem que ser seguido por todos os setores organizados. Que cada companheiro que seja demitido, cada companheiro preso, assassinado, os diversos setores organizados, sindicatos, juventudes, associações e movimentos sociais se mobilizem de forma unificada para lutar contra esse Estado. E essa polícia assassina, que para mim não é militar e civil, qualquer uma delas está a serviço do Estado capitalista e está aqui para nos reprimir. A gente só vai conseguir ter moradia, viver com segurança e trabalho quando a gente destruir esse Estado. E eu fico muito feliz de estar do lado desse companheiro aqui, que ele também não vai desistir, tenho certeza, e vários deles não vão.
Porque o mundo está mudando, a gente está para entrar num cenário mundial de uma das crises mais profundas que, sem dúvida, vão se abrir processos de luta revolucionária da juventude e dos trabalhadores, que a nossa geração não viu, e a nossa obrigação de toda essa juventude e dos companheiros antigos que seguem na luta, pensar o que a gente tem que fazer para garantir que no futuro a gente saia vitorioso e consiga destruir essa sociedade que só tem a garantir para a imensa maioria a miséria, a opressão e a exploração. Obrigado. Companheiros e companheira, boa tarde. Desculpa o atraso aí, os companheiros e companheiras do Praça Livre, que eu estava em outro compromisso e vim correndo para cá. Como é bonito chegar aqui na praça e encontrar esse povo aqui na praça. E como é feio chegar aqui na praça e encontrar um batalhão horrível daquele que eu pensei até, na hora que eu passei ali, que o Alckmin e a tropa dele estaria aqui sendo levado preso. Mas, felizmente, é para fazer segurança para nós e nós não precisamos desse tipo de segurança. E eu acredito, sim, na própria segurança do ser humano e não dessa segurança assassina filhote de urubu. Companheiros e companheira, como disse aqui o padre Júlio Lancelotti, um projeto novo há de ser feito. E esse projeto novo vai ser feito com a participação dessa juventude que está aqui nessa praça. E o MPL, mais uma vez, dá uma lição para aqueles que ficam engessados, para aqueles que têm medo de ganhar as ruas e falar a verdade. Nós não devemos se curvar desse direito nosso. Queira quem queira proibir o direito do povo ganhar a rua. O direito de ganhar a rua é livre e nós temos esse direito em nossa mão. Muitas vezes não fazemos porque temos medo dessa polícia matadora que existe no estado de São Paulo. Então, companheiros, há de haver uma reformulação nesse projeto que está aí, que é o projeto do neoliberal, que é um projeto que tem que ser esmagado e queimado, porque não serve para nós. É um projeto antipovo e temos que construir um projeto popular. E o projeto popular só vai ser construído com o povo na rua. Ou debaixo de chuva, ou debaixo de sol. O povo tem que ganhar as ruas e fazer a hora acontecer e não esperar que ela aconteça. Companheiros e companheira, é triste se ver numa cidade como São Paulo e vendo advogado sendo agredido por essa polícia. Companheiros, proibido de exercer o seu direito de manifestação, porque eles não vão com a cara de pobre nem com a cara de preto. Mas saiba ele que quem paga metade do salário deles é esse pobre e o preto. Não é a burguesia que paga para eles andar de carro blindados, balas e o Garaia 4 para matar nossos companheiros e companheiras. Então, companheiro, como dizia, quem não sente essa repressão é como dizia a Rosa Luxemburgo, aquele que não se mexe não sente a corrente que te prende. Então, por isso, companheiro, não devemos se acovardar, não devemos ter medo. Medos quem tem que ter é eles, porque eles é pago com nossos salários e muitos deles é votado, é eleito com nosso voto. Então não vamos ter medo de ganhar as ruas. Vamos ganhar as ruas sim e marchar na nossa trincheira de luta, porque foi essa trincheira de luta que muitas vezes tem coisas boas no nosso país, nós usando, porque os militantes ganharam as ruas e foram para a rua. Se ficasse dentro de casa, companheiros e companheiras, a metade do que é bom que nós usa, nós não teria. Então temos que ter coragem de fazer também, para nós deixar para os nossos brasileirinhos e brasileirinhas que vão vir aí. Não vamos ter medo de lutar pela moradia, não vamos ter medo de lutar pelo passe livre, ônibus sem catraca. Não vamos ter medo de lutar para que os companheiros do metroviário sejam admitidos de novo. E assim excessivamente.
Não vamos se curvar diante dessas covardias que faz contra nós. Nós, unidos, venceremos. O povo unido, o povo unido. O povo unido. Tem um grito que nós grita assim que diz: quem não luta, tá morto. 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 Ônibus sem catraca. Obrigado.